e proposições que as corrijam e renovem, com esforços sinérgicos por melhores resultados. Essa minha participação aqui hoje pode ser organizada em 3 eixos: gestão e governança, gestão da cidade e gestão social. A primeira, gestão e governança, diz respeito ao gerenciamento da prefeitura enquanto instituição. A adoção de medidas na folha de pagamentos e o projeto de lei aprovado no início do ano por essa Casa de Leis nos permitiram uma economia de R$ 167 mil por mês, ou seja, aproximadamente R$ 2 milhões por ano. Só aquela mini reforma, presidente, que vocês, com muita presteza, aprovaram. A área de tecnologia e informática apresentou várias inconsistências processuais e organizacionais, tendo a gestão anterior deixado de renovar contratos essenciais ao funcionamento da máquina pública, na gestão administrativa, financeira e orçamentária, tais como data center do prédio localizado na Avenida Champanhar, sem gerador e com o break quebrado. Gerador da sede da prefeitura, sem contrato de manutenção e no break também quebrado. Locação de impressoras sem cobertura contratual e com processos de pagamento em aberto. Acréscimo de 25% no contrato com a empresa responsável pela manutenção dos equipamentos de informática, sem o efetivo acréscimo de máquinas. Outra área desse eixo, que muito se apresentou irregular, foi a de finanças. Serviços essenciais como energia, correio, diário oficial e telefonia estavam com alto índice de atraso em seus pagamentos. A situação de caixa da liquidez financeira foi lamentável. Obrigações assumidas, conhecidas como restos a pagar, dívidas, somavam 62 milhões e 100 mil reais, frente a um saldo bancário de apenas 2 milhões 796 mil reais. Ou seja, um déficit, um abismo financeiro de 59 milhões 304 mil reais. Isso foram as dívidas que nós assumimos ao chegar à prefeitura. O relatório do exercício financeiro passado foi encaminhado, senhor presidente, hoje para Vossa Excelência, para essas casas de lei, totalmente detalhado. São 3 ou 4 volumes com toda essa movimentação financeira discriminada. Então, isso aqui é resultado de um trabalho árduo, contábil, de auditoria, e que infelizmente nos restou para mim, para nós, assumir tal dívida. O pior ainda é observar que esse dinheiro não contribuiu para a melhoria da prestação de serviços públicos. Um gasto que não se materializou em benefícios da população, pois tanto a prestação de serviços como os aparelhos públicos estavam em condições precárias. Mesmo assim, o desejo inquebrantável de servir ao cidadão não nos permitiu desanimar. Adotamos medidas para que os serviços essenciais fossem prestados ao cidadão, os servidores recebessem seus salários em dia e os credores fossem recebidos para um diálogo franco e sincero de nossas condições de quitação de dívidas herdadas. Hoje, 30 de abril, entregamos ao Tribunal de Contas e, como eu já falei, a essa egrégia Casa de Leis, a prestação de contas do ano de 2012, confirmando, infelizmente para a população de Vila Velha, que foi a grande atingida, infelizmente, o saldo negativo acima anteriormente citado. Ressalte-se que o saldo dos recursos vinculados a finalidades específicas serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto da sua vinculação, não podendo ser utilizado para cumprimento de obrigações contraídas com recursos do Tesouro. Quer dizer, dinheiro de convênio
tem objeto específico e só pode ser utilizado para esse objeto específico. Além disso, tem o que foi contraído, dívida contraída com dinheiro do Tesouro, tem que ser pago com dinheiro do Tesouro. E não havia nem esse dinheiro, nem previsão desse dinheiro para pagamento das dívidas por nós recebido. No que tange à gestão da cidade, o segundo eixo, objeto desta minha palavra, a essa Casa de Leis no dia de hoje, encontramos muitos desafios a serem superados. Um tema que mereceu nossa atenção e análise foi a questão do estacionamento rotativo, no sentido de implementar ações visando a sua melhoria para os usuários. Mais uma vez, contaremos com a parceria dessa Casa nesse desafio de revisão do contrato. É um instrumento inteligente e louvável, mas sua constituição legal recomenda uma revisão da formalização contratual. Vou deixar bem claro que foram os senhores vereadores que me alertaram quando eu cheguei à prefeitura sobre esse problema. Eu vou dividir essa bola com os vereadores também para a gente corrigir esse problema. Com relação à gestão social, a mais injusta das políticas públicas quando mal administrada, por afetar negativamente a vida e o cotidiano das pessoas mais humildes e de baixa renda, encontramos várias situações que nos deixaram perplexos. Não apenas no sentido jurídico legal em si, mas principalmente pelo descaso com a vida humana, com a cidadania do povo de Vila Velha. Na ação social, nosso vice-prefeito e secretário de Ação Social está aqui presente, muitos processos com várias pendências foram encontradas, como o fornecimento de marmitex para abrigos municipais sem cobertura contratual. E ainda, aluguéis em atrasos que comprometiam o asilamento de idosos, comprometiam a atenção que nós deveríamos dar aos idosos. Inaceitavelmente, equipamentos sociais estavam sucateados, sendo 5 CRAS, 2 CREAs, 2 casas de acolhimento e uma casa de passagem, dentre outros, todos sucateados. Na segurança, podemos destacar que a Prefeitura estava negativada junto ao Ministério da Justiça, inviabilizando novos convênios. Quer dizer, nós estávamos registrados no cadastro de devedores do Ministério da Justiça e não podíamos firmar mais convênios, nem receber recursos e apoio do governo federal. Houve necessidade de revisão e renovação de prestação de contas junto àquele ministério, dentre eles a relativa à implantação do telecentro e do observatório da violência. Na saúde, encontramos inúmeros equipamentos públicos em situações de insuficiência e de precariedade. Enfim, um descaso com o desenvolvimento social. Encontramos no início da gestão 80% do patrimônio público da saúde municipal classificados como ruins ou péssimos, seguindo critérios do Ministério da Saúde. Mas, como democrata e estadista que sou, venho aqui para apresentar algumas ações e medidas adotadas para sanar as inconsistências encontradas. Cito alguns exemplos. Bota fora da dengue com agentes municipais de saúde. Sala de hidratação do Pé da Glória. Contratação de 32 novos médicos. Adesão da Secretaria de Saúde ao Humaniza SUS. Ampliação do programa de agentes comunitários de saúde, com a contratação de 134 novos agentes. Na área social, entregamos no dia de ontem o novo e moderno CREAS do bairro Alvorada, com a presença de diversas autoridades, diversos vereadores estiveram lá com a gente prestigiando, comunidades e representantes dessa casa. Prestigiando a cultura, realizamos a reforma da Casa da Memória e apoiamos vários eventos, entre eles 2 dos principais eventos religiosos do nosso estado, a Festa da Penha e o Jesus Vida Verão. Posso afirmar que a valorização
de nosso município se fez presente em todas as nossas ações culturais e turísticas, pois, como diz o nosso lema, o lema da nossa administração, aqui nasceu o Espírito Santo.